de 1 milhão. Como calcular corretamente a pensão alimentícia? Gente, para calcular o valor da pensão alimentícia, o primeiro fato é saber quanto custa essa criança, qual é o valor dela. E aí a gente vai considerar, Rodrigo, todos os custos, né? Desde custos de habitação, por exemplo, vamos supor que a criança mora com a mãe em um imóvel financiado. A parcela do financiamento ela vai entrar no cálculo da pensão alimentícia. Energia, gás, telefone, internet. Aí você pode até perguntar, mas doutora, será que uma criança de 1 ano, 2 anos de idade usa a internet? Ela pode não usar, mas a mãe precisa para falar com o pai. Então, o custo vai entrar. E no custo da pensão alimentícia, nós colocamos absolutamente tudo. Não quer dizer que é o pai que vai pagar. Porque a nossa Constituição ela é clara quando ela diz que a obrigação de sustento pertence ao pai e à mãe. Então, o primeiro passo é, através da planilha, que eu vou disponibilizar para todos vocês que estão assistindo aí, que comentarem, nós calculamos o valor da criança. E, com base nisso, será dividido os custos entre o pai e a mãe. E aí, vamos fazer a seguinte proporção. Quem ganha mais, paga mais. Vamos supor que o pai ganhe 60% a mais que a mãe. E no cálculo da planilha, deu R$1.000, um exemplo. O pai vai pagar R$600, a mãe vai pagar R$400. Agora, se ambos possuem o mesmo poder aquisitivo, vão pagar na proporção de 50% cada um. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou te explanar como eu penso, aí você fala para mim se está certo ou está errado. Eu até me baseei no meu caso, por exemplo. Tem que fazer o seguinte, pegar todo o custo da criança, por exemplo, como você falou. Se tem imóvel alugado, água, luz, telefone, gás, alimentação, por exemplo, plano de saúde, vestimenta. Somar tudo isso, quando é separado, né? Somar tudo isso e dividir pelo número de pessoas que moram na residência. Estou certo ou errado? Os custos, você está correto. Todos os custos que são comuns, como, por exemplo, aluguel, energia, condomínio, uma parcela de financiamento, vai ser dividido pela quantidade de pessoas que moram na casa. Então, se só morar a criança e a mãe, vai ser dividido por 2. Se morar mais pessoas, sempre dividido pelo número de pessoas. Só não vai aplicar isso nos custos individuais. Me tira uma dúvida, por exemplo, se mora a mãe, 2 crianças, aí soma tudo e divide por 3. Divide por 3 e as 2 partes das 2 crianças ficam divididas entre o pai e a mãe, é isso ou não? Exatamente. Tem gente que acha que aquele valor dos 2 lá, por exemplo, no caso de 2 filhos, aquele valor total fica só pro pai. Só pro pai, mas não, é dividido entre os 2. É dividido pelos 2, entendeu? É dividido pelos 2. Vou dar um exemplo. Quer que eu dê um exemplo? Vou dar um exemplo. Eu pago escola, pago plano de saúde, pago vestimenta, pago remédio e ainda pago um valor para ela. E o que a mãe paga? Eu queria saber também mesmo. Ué. Não, eu também queria saber. Ela trabalha? Ela trabalha, lógico. Lógico que trabalha. Rodrigo, precisamos preencher a planilha, tá? Para saber qual é o custo do seu filho e ver se você está pagando a mais ou não. E se for o caso, pedir uma revisional de alimentos. Gente, porque eu não consigo entender, gente. É muita briga, muita picuinha nesse caso, por tão pouco, né? Por exemplo, no meu caso, tudo que eu falei aqui eu pago. E ainda pago um valor X na conta da X pessoa. Sim. É o que eu queria entender. O que a outra pessoa paga com relação às menores de idade? Isso que eu queria entender. Você nunca pediu isso? Isso que eu queria entender. Mas eu vou tirar um valor que eu posso pagar das minhas filhas, Frei. Eu penso assim, entendeu? Rodrigo, mas quando você fez o acordo, né, de guarda, pensão e alimentos, não foi feita uma tabela, não foi calculado? Porque esse valor, ele não pode ser aleatório. Não pode simplesmente estabelecer, sei lá, 20% do seu salário, 30%. Porque pode ser pouco ou pode ser muito. Então, tem que ser calculado.